Vamos para mais cafezinho? Bom, sexta-feira eu falei de um livro, o pessoal gostou muito, eu falei sobre um assunto que eu acabei tocando em complexidade de código, e o pessoal gostou muito. E hoje eu vou voltar a falar de complexidade de código, vou falar especificamente de complexidade de código, né? Eu falei lá daquele livro que tem as regrinhas lá, muito simples, de código limpo, né? Alguma coisa assim. E aí as pessoas ficaram interessadas, né, nesse outro ponto de vista, né? Pô, qual que é uma alternativa a isso? E eu vou falar sobre esse livro de novo, né? A Philosophy of Software Design. Eu li ele 2 anos atrás, mas assim, ele foi muito impactante para mim. Acho que foi 2 anos atrás, gente, né? Foi mesmo ano passado, né? Então, assim, tem um capítulo nele que chama A Natureza da Complexidade, né? E é assim, quando a gente tem alguma coisa que a gente quer realmente eliminar ela, a gente tem dois modos de fazer. Tem um modo que é o mais simples, que você inventa algumas regrinhas, só que as regras, elas podem ser buladas. E se você realmente não entende a coisa, você pode até bular essas regras irracionalmente. Assim, você vai lá, tenta aplicar as regras e você não sabe nem identificar aquilo que está acontecendo, né? E aí o que acontece é que as regras não funcionam de nada, né? É por isso que esse livro ele define muito bem o que é complexidade de código. Porque quando a gente fala de código feio, código não ilegível, a gente está falando de código complexo, né? E esse livro tenta trazer no segundo capítulo dele o que é complexidade e como se identifica complexidade, né? E assim, nenhuma das perguntas são fechadas aqui. Você pode discordar, você pode melhorar essas minhas respostas, né? Mas eu vou assim, eu vou me ater às respostas do livro, né? Aqui, talvez eu dê uma opinião minha, né? Bom, vou primeiro definir o que é complexidade, né? Como é que esse livro define o que é complexidade? Ele vai definir assim, quando o seu código, você olha para um código, você não consegue compreender, ou você olha e pensa assim, como é que eu posso alterar esse código? E você vê que é muito difícil de entender e modificar aquele sistema, né? Aquele código, né? Então, isso é quando você fala assim, olha, esse código, ele é complexo. Ele pode até ser simples. Por exemplo, um exemplo muito claro, né? Eu vejo muito nas PRs que eu pego, nas PRs que eu pego, né? Chega aquela alteração, que aí você vê que é um monte de código novo, que tá um monte de funçãozinha simples, com 4, 5 linhas, né? Que você percebe que foi feito com o intuito de ser limpo o código, né? Mas ele não dá para entender, porque para você entender a complexidade daquele código, você tem que entrar em função por função, e todas elas é o que eu falo, é uma coisa que eu sempre falo, né? Quando você nomeia uma função com exato nome do que ela diz, você não resolve complexidade, você só joga a complexidade para cima, né? É como se eu tivesse assim, eu tô lendo um JSON, coisa mais estúpida que tem, tô lendo um JSON lá. E eu só falo assim, lê tal coisa e coloque tal coisa, né? E aí, tipo, você não consegue entender o que está sendo feito ali. Tipo, se você, sei lá, quando você faz isso praticamente, você não consegue compreender do que está sendo feito. Você tem que aumentar em abstração. E eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, né? E aí ele dá os sintomas da complexidade, né? Os sintomas da complexidade, ele bota como a alteração de mudança. Eu vou primeiro falar, depois eu falo de cada um, né? Alteração de mudança, carga cognitiva, e ele chama de desconhecidos, né? Unknowns, né? E ainda diz no final uma frase que eu marquei, assim, a melhor característica de um dos principais objetivos de um bom design de sistemas é ele ser óbvio. Então, assim, quando você olha para um sistema e ele é óbvio, né, ele é bom. Tipo, ele é bom, ele é fácil de ser alterado. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, assim, aqui, assim, se você pega um dev, que ele só, todo problema que ele resolve, você olha para você assim, cara, isso aqui é muito óbvio, é muito simples de fazer. O cara fez de uma maneira simples. Não é que ele seja alguém simplório, ele é alguém bom. Ele é alguém bom, alguém que fez um código que resolveu um problema sem adicionar carga cognitiva. E aí, uma coisa que eu queria desfazer aqui, um mito, é aquele mito da dicotomia do bom desenvolvedor com o mau desenvolvedor, né? Assim, a gente tem a pensar naquela ideia meio americanoide de desenho animado, tipo, aquele mau desenvolvedor, aquele que com um chifrinho aqui, que tem, ou a coisa que tinha muito na Disney, né? Um anjinho bom e um anjinho mau aqui, né? E aí os dois falando no ouvido, assim, como se fosse uma dicotomia meio religiosa. Gente, isso não existe. Por exemplo, sei lá, se você acredita em alguma coisa aí, pode ser até que exista
no mundo, né? Mas assim, no mercado não existe, não tem pessoas más que vão chegar e falar, eu vou escrever um código mal para ferrar todo mundo. Não existe isso, gente. O que existem desenvolvedores maduros que conseguem escrever código simples que resolvem problemas e desenvolvedores imaturos que acreditam que tem que fazer código complexo por uma série de motivos ou que simplesmente não sabem fazer código simples, né? Porque fazer código simples, assim, ele requer um nível de sofisticação, né? Você tem que... um dos exemplos que eu vou contar aqui é sobre a estratégia de flush de uma aplicação nossa, que era feito basicamente assim, pegaram toda a estratégia de flush, fizeram um monte de if else, aquela coisa, né? Bota mais um else aí, né? Foram pondo mais else, e acabou ficando um código complexo que era praticamente inelegível, né? E aí, para você alterar aquilo dali, era muito complicado, era muito difícil. Primeiro que é difícil de entender, né? Então é um código complexo, né? Mas vamos começar aqui, né? Tipo, amplificação de mudança. O que é amplificação de mudança, né? Os sintomas da complexidade, né? É quando você, para alterar uma coisa simples, eu preciso alterar 5, 6 arquivos. Pô, isso é uma amplificação de mudança. Isso acontece muito nos nossos softwares, assim. Principalmente quando a pessoa tenta. Eu vou fazer uma classe aqui que ela vai estar todos os meus. Ela vai estar todos os meus. As minhas constantes. Ou vou fazer uma classe aqui que vai estar as funções tal coisa. Tipo, isso dá uma amplificação de mudança. Porque, beleza, para eu mudar essa classe aqui, eu preciso mudar um monte de lugar. Então, assim, amplificação de mudança. Até foi péssima a minha referência aí. Tipo, sei lá. Inventa uma referência boa aí pra. Quando. Eu lembro de uma vez, né? Que a gente. Um dos primeiros projetos que eu trabalhei, né? O cara queria fazer um sistema de log lá, que não expôs. Assim, o cara criou uma complexidade gigantesca lá, que não expôs a propriedade intelectual da empresa na época. E aí o cara criou um sistema gigantesco, praticamente criptografava o log, né? E era horrível. Só que assim, para você fazer uma mudança, para você botar um negócio novo de log, você tinha que mudar em 3, 4 projetos, né? Então era uma complexidade gigantesca que era praticamente impossível da gente lidar, né? Então, assim, isso é um sistema de complexidade, um sistema de mau código, né? O segundo é a carga cognitiva, né? E a carga cognitiva é quando a gente não consegue entender. As pessoas tentam lidar com carga cognitiva com soluções simples, como as funções não podem ter mais do que 5 linhas, ou tem que dar nomes óbvios às funções. Só que, cara, isso eu não acho a melhor abordagem. A melhor abordagem, até por isso que eu fiz uma playlist só sobre Domain Driven Design, é você fazer perguntas ao software e você tentar entender o que está sendo feito ali e criar abstrações, né? E aí eu volto pro que eu falei da estratégia de flush, né? Eu tinha um software lá que ele faz um flush de algumas informações, né? E aí tem alguns gatilhos para aquele flush. E assim, tava tudo em if else. Então toda vez que chegava naquele. Você tava muito de if else, ninguém sabia o que acontecia. Às vezes, se, tipo, entrava num if lá, você não sabia o motivo de ter entrado no if. Então era muito complexo. E aí eu procrastinava muito de entrar ali, né? Você fala, não, vai ter que alterar ali. Eu falo, olha, ali eu não altero. Tipo, dá pra pessoa que fez aquele cara ali, porque, tipo, ele entende mais do que eu, né? Até que a pessoa saiu. Aí se a pessoa saiu, o pepino é meu, né? Então, aí eu fiquei com o pepino e teve uma hora que eu precisei implementar um novo tipo de flush. Aí eu fiquei assim, cara, eu vou ter que resolver isso. Aí o que eu fiz? Em vez de eu ir lá e enfiar a mão no código, né, tentar entender aquilo, eu cheguei, eu sentei com o arquiteto. E para quem não sabe, assim, ó, o arquiteto da minha empresa é aquela pessoa que vai no cliente, tenta entender a necessidade do cliente, né, o cliente interno aqui no nosso caso, modela isso em regras de negócio e passa para a gente. É como se fosse um PO mais técnico, né? Então, assim, ele entende um pouquinho de Kafka, mas assim, ele tá mais entender com o cliente e aceitar a funcionalidade, um meio termo ali. Até porque são muitos clientes internos, então assim, a gente tem que. A gente de produto não pode ficar lidando com todos, né? E aí eu sentei com ele e falei assim: olha, estou entendendo que a gente tem uma estratégia de flush, e aí na época eu tinha identificado 3 estratégias de flush, né? 3 ifs. Aí ele falou assim: não, tem mais, né? Aí falou: tá bom, tem mais, então vamos. Aí a gente sentou um dia no código mesmo, eu abri o código, abri um markdown aqui, comecei assim: estratégia 1 é quando acontece isso. Ele, estratégia 2 é quando acontece. E aí a gente começou a dar nome para estratégia. Vai flush por inatividade, é flush por não sei o quê, é flush por não sei o quê. E a gente juntou esses conjuntinhos de 5 estratégias de flush.
E aí, como é que eu resumi meu código, né? Eu nomeei uma classe ali, estratégia de flush, que ela basicamente catalogava toda a estratégia de flush, e eu perguntava para ela, olha, é momento de fazer o flush ou não é? E aí me ativa as estratégias de flush, e aí ativava elas de fora, né? Aquela que tinha um monte de if else, ele só perguntava assim, ativa a estratégia de flush, devo dar o flush? E depois ele passava record a record, falando assim, ó, devo dar o flush, devo dar o flush, devo dar o flush. Então, de um lado, simplificou muito e encapsulou a complexidade do outro. Por quê? Quem está fora dentro daquele código só tem que saber que daquele código assim, olha, eu tenho tais estratégias de flush. Se eu vou adicionar uma ou mais, é só implementar essa interfacezinha e tá ok. Do outro lado, eu não preciso saber quais são as estratégias de flush. É um if, else só. É um if, sim, else e só. E o que aconteceu, né? Acabou tendo um efeito colateral bom, é que acabou simplificando muito o código. Porque antes eu tinha as interligações entre eles. Ah, não, quando tiver isso e quando tiver isso, aí era um if mais complexo, né? Então ficou um if mais simples, né? Ah, eu só verifico aqui se, tipo, devo ativar essa ou não. E cada estratégia é uma classe, cada estratégia se autocontém, né? Eu não fiz isso por hierarquia, eu fiz por composição, né? Então, eu acho que composição é melhor que hierarquia. Então, em vez de ter, uma estratégia de flush que é uma e outra, não. É assim, estratégia de flush, eu componho estratégias de flush, eu componho ela com diversas estratégias, né? E aí eu crio aquele conjuntinho e solto um conjuntinho soltando, isso aqui vai três estratégias juntas, vai chegando lá. E quando eu fui adicionar uma nova, foi só implementar uma interface e saiu bonitinho, né? Então, assim, o que eu fiz ali? Eu conversei, né? E é legal, assim, a complexidade, ela sai pela conversa, né? E aí vamos falar do último aqui, porque o tempo já está correndo bastante, que é o desconhecido dos desconhecidos. E olha que eu sou culpado de ter adicionado desconhecidos. Muito tempo atrás no Java, né? Se falava muito de reflection, né? E eu gostava de reflection. E o tanto que eu coloquei reflection para tentar melhorar a facilidade de desenvolvimento, só que o reflection tem esse efeito lateral, que é assim, pô, você não sabe como é que ele está executando, né? Ou não é óbvio, né? Então, a melhor característica do bom software é ele ser óbvio. Você olhar para ele assim, eu sei o que está acontecendo aqui, né? Então, isso que eu queria falar sobre complexidade de código. Complexidade de código, muitas vezes, você não tem que criar regrinhas. Regrinhas podem ser buladas facilmente. Você tem que compreender a complexidade e saber como lidar com ela, né? Então, assim, era isso que eu queria ter falado no meu vídeo. Aí já deu 12 minutos e 40 de vídeo. Espero que esse cafezinho tenha te ajudado e bom dia para você!